Governo e Congresso buscando alternativas ainda para equilibrar as contas públicas depois da derrubada do IOF. A poeira deu uma baixada, né, JP? Depois do encontro de Hugo Motta, Davi Alcolumbre, Fernando Haddad. Qual a temperatura de momento, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom dia para você, seja bem-vindo. Que estão nos acompanhando é porque surgiu um novo escândalo, né? Então essa situação agora vai ficar meio que esquecida no Congresso Nacional, mas lembrando que ela pode voltar aí à tona, voltar ao noticiário, principalmente diante da audiência que está marcada para a próxima terça-feira no Supremo Tribunal Federal para discutir esse tema, que é o IOF. Bom, depois de alguns dias de hostilidade, a gente teve ali algumas faltas de acordo, falas desencontradas, a gente teve essa primeira reunião, então, entre Hugo Motta, Davi Alcolumbre, Fernando Haddad e também Gleisi Hoffmann. Esse foi um encontro que serviu para o que o governo chamou de retomada do contato com o Congresso Nacional. Hugo Motta avaliou essa reunião como positiva, mas disse que ela terminou ainda sem qualquer tipo de ajuste. Por quê? O governo insiste que foi anticonstitucional a derrubada de um decreto proposto pelo presidente da República e o Congresso insiste que não vai aceitar o aumento de impostos. Então, por enquanto, não tem acordo nenhum com relação a esse tema. E agora está crescendo uma expectativa para o encontro do presidente Lula com os presidentes da Câmara e do Senado. E esse encontro deve acontecer ainda nessa semana. O principal argumento do Palácio do Planalto e da equipe econômica é de que esses decretos que levaram o IOF têm uma natureza regulatória. Por consequência, também vão ter, obviamente, uma arrecadação, aumentar cerca de 10 bilhões de reais nesse ano. Isso não daria, em hipótese alguma, segundo o governo, possibilidade do Legislativo derrubar essa medida. Outra proposta para aumentar a arrecadação é aquele projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Qual que é a ideia? Usar parte da taxação sobre quem recebe mais de R$1.200.000 por ano para compensar as perdas do IOF. O presidente da Câmara, Hugo Motta, diz que tudo vai depender das negociações. A proposta do governo é compensar a isenção para quem ganha menos, o que deve custar cerca de 25 bilhões de reais por ano, aumentando a taxação sobre quem embolsa mais de R$600 mil. O Palácio do Planalto está propondo um imposto mínimo de 10% sobre a alta renda, só que se essa medida avançar, ela pode ser incorporada ao texto, abrindo caminho para que esse relatório dessa matéria seja votado antes do recesso parlamentar. E aí o governo ficaria, na teoria, um pouco mais tranquilo com relação a esse tema, porque teria uma espécie de garantia de que essa matéria seria votada logo no mês de agosto, na volta do recesso parlamentar. Claro que tudo isso depende de uma série de negociações. E entre essas negociações entra um outro projeto que é considerado um pouco polêmico, que está nas mãos do presidente Lula, que é aquele que aumenta o número de deputados, saindo de 513 para 531. O presidente já disse que não vai sancionar e, portanto, Davi Alcolumbre bateu no peito e assumiu, diz que vai promulgar esse texto como presidente do Congresso. E aí vai caber a ele assumir, então, a despesa, né, o aumento da despesa em 65 milhões de reais por ano, que é o que está custando até o momento essa medida de aumento de parlamentares. E aí a gente fala de pagamento de salários, pagamento de assessores, verba indenizatória, entre outras questões, tudo isso custando 65 milhões de reais por ano a mais no orçamento da União.